Salve Maria. Salve Maria. Então vamos continuar nosso estudo do Catecismo do Papa São Pio X. E lembramos, estamos indo para a terceira parte. A primeira parte nós vimos o creio. E porque é coisa essencial. Para se iniciar a fé católica, a primeira coisa, nós temos que saber quais são os pilares, os fundamentos da nossa fé. Se a gente é de fato católico, a gente tem que conhecer quais são as verdades. E nós vemos que o creio tem 12 verdades de fé. Estudamos cada uma delas, porque é essencial para você conhecer a sua fé, saber defender, saber crescer, você tem que saber exatamente qual que é a sua fé. No mês passado, no retiro do mês passado, nós entramos na segunda parte, que é sobre a oração. E nisso, na oração, o Papa Pio X, o Catecismo adota como uma forma perfeita, como de fato é, a oração do Pai Nosso. E o Catecismo dá muita ênfase na importância de se meditar na oração do Pai Nosso. Como o Fernando estava falando agora, com base em Santo Afonso, é essencial você dedicar uma meditação, uma oração mental. Não tem santidade sem meditação, não existe. Não tem um que foi santo sem antes ter uma vida de meditação. Não existe. Por quê? Porque a meditação é aquele momento que você se abre para que Deus age em você. Como agora há pouco o Fernando estava falando, como você vai saber qual que é o seu principal defeito se você não medita? Se você fica na correria? Hoje é muito fácil, as pessoas reclamam. Mas fica um fato atrás do outro, cada hora tem alguma coisa para fazer, cada hora tem uma ocupação. Mas eu não consigo ter um momento com Deus. Claro que não vai ter, Deus não fala comigo. E não vai nunca, se você não dá um tempo para Deus falar com você, se você não se abre para Deus colocar o que Ele quer de você, você nunca vai descobrir o que Deus quer, o que você tem que melhorar, o que você tem que consertar. Você nunca vai ter forças para enfrentar suas batalhas, suas cruzes. É essencial ter um pouco de meditação, 15 minutos, meia hora, 1 hora de meditação. Isso, fora as orações que nós já fazemos, mas é importante que a gente tenha um momento parado, em contato direto com Deus, nossa alma e Deus. Porque é nesse momento que nós nos abrimos, de fato, quem nós somos, e Deus conversa conosco. Então, é muito, muito importante a meditação. Não há santidade sem meditação. Claro, você pode fazer muitas coisas boas, mas é na meditação que você tem um momento pessoal com Deus. Porque Deus não é só um ser, Deus é uma pessoa. E você tem que estar em contato com essa pessoa. Do mesmo jeito, se você tem uma namorada, uma esposa, um amigo, você mostra seu amor tendo um momento com ele, com Deus não pode ser diferente. Você tem que ter um momento a sós com Deus. Isso é a nossa prova de amor. Não basta somente fazer as coisas boas, tem que ser feito, mas você tem que ter um momento de amizade com Deus, e é na meditação. Então é importantíssimo, todo dia, pouco ou muito, ter um momento a sós com Deus. E agora vamos entrar na terceira parte do Catecismo. São 5 partes. A terceira parte é sobre os mandamentos, sobre os 10 mandamentos, que também é algo essencial para a vida de um católico. Por quê? Porque é através do cumprimento dos 10 mandamentos que nós seremos salvos. Através do respeito aos 10 mandamentos que nós seremos salvos. Então, antes de começar, trouxe aqui rapidinho a Bíblia. Só vou ler a passagem que se trata dos 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20. E o Senhor pronunciou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A primeira coisa, antes de começar os 10 mandamentos, nosso Senhor fala, eu sou o Senhor teu Deus. Isso é importantíssimo, essa primeira frase antes dos 10 mandamentos. Por quê? Porque é isso que dá direito a Deus poder falar. Esses são os meus mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus. Nós somos totalmente do Senhor. Nós fomos criados pelo Senhor. Por isso que Ele pode nos indicar quais são os mandamentos. A gente só existe os 10 mandamentos porque nós fomos feitos por Deus. E Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é o certo para nós. Do mesmo jeito, alguns acham, mas é mandamento, é muito duro. Mas porque esse é o caminho certo. Deus é o ser mais infinito de perfeição, em sabedoria, em inteligência que existe. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E Ele deu, pela bondade dele, um manual de instrução, para que a gente saiba, que a gente consiga viver da forma adequada, para a gente consiga viver da melhor forma possível, para a gente consiga viver de uma forma que nós ficamos felizes conosco mesmos e tenhamos a felicidade em Deus.
Não se chama 10 conselhos, se chama 10 mandamentos. São ordens, ou você faz desse jeito e vai encontrar a felicidade em Deus, ou você vai ser infeliz. São mandamentos. Deus não está falando, vou dar 10 dicas, vou dar 10 conselhos. Não, é 10 mandamentos. E você pode tentar ser livre do jeito que você quiser, tentar fazer o que você quiser da vida, mas você não vai encontrar felicidade, porque foi Deus que te criou. Deus sabe o que é o melhor para você. Ele que é o Criador. Então, você precisa seguir quais os conselhos dele. Do mesmo jeito, se alguém cria alguma coisa, alguém faz um móvel e te manda para sua casa, você não vai conseguir montar se você não tiver um manual de instrução. Qualquer coisa, tiver uma máquina, você precisa de um manual de instrução. E quem sabe montar aquilo foi quem fez. A pessoa que fez o iPhone, ela manda um manual de instrução, você lê e você consegue aprender a mexer naquilo. Não adianta você pegar um iPhone e falar, eu vou ser livre, eu vou fazer do meu jeito. Você pode fazer do seu jeito, mas você não vai conseguir fazer aquela coisa funcionar. Eu não acho certo falar desse jeito, eu vou falar e colocar nas minhas costas. Não vai, você pode inventar, eu estou sendo livre. Tá, mas liberdade não significa felicidade. Essa liberdade é uma libertinagem, você está só se afastando e se afastando. Se existe um manual, é para você seguir. É um manual que vai fazer aquilo funcionar. E Deus deu um manual para a gente, que se chama mandamentos. Desse jeito você vai encontrar a felicidade. Vai encontrar, de fato, vai ter um encontro com Deus. E é assim que nós seremos felizes. Santo Agostinho já falava, sua alma vai ser infeliz enquanto não repousar em Deus. Você pode procurar em tudo que for forma. Você não vai ser feliz. Você não vai conseguir ser santo. Hoje o nosso mundo é o mundo que as pessoas são mais livres, só que são as mais infelizes. Nunca teve tanto caso de infelicidade, nunca teve tanto caso de depressão, nunca teve tanto caso de suicídio. Como? A gente tem tudo, a gente tem os melhores bens tecnológicos, tem os melhores recursos de saúde, tudo que nenhuma outra fase da história teve. E mesmo assim, nunca se teve tanto suicídio, tanta depressão. Por quê? Porque não adianta você ser livre, fazer essa libertinagem. Você pode dizer o que você quiser, mas você não vai conseguir fazer a máquina homem funcionar do jeito que deveria, do jeito que Deus pensou. Então Deus tem um projeto, Deus ama o ser humano. Se Deus criou o homem, é para que o homem pudesse viver com ele por toda a eternidade. Só que para conseguir chegar até lá, existem algumas regrinhas, alguns mandamentos, e nós temos que cumprir esses 10 mandamentos, e cumprindo, nós seremos não só felizes, mas seremos salvos. Então essa parte aqui no início é muito importante. Eu sou o Senhor teu Deus. Deus é nosso Senhor, por isso que Ele sabe, por isso que Ele tem o direito de nos passar essas regrinhas, e é para o nosso bem. Isso não é pensar, Deus está sendo muito grosso, está sendo muito rígido, está sendo muito mal. Não, é para o nosso bem. Quando um pai fala para o filho, não põe o dedo na tomada, isso ele não está sendo mal, ele está querendo o bem do filho. Então, alguns mandamentos são para indicar o caminho correto, e é isso que Deus faz conosco. Não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que é em cima no céu, e do que é embaixo na terra, nem do que há nas águas debaixo da terra. Não adorarás tais coisas, nem lhes prestará culto. Eu sou o Senhor teu Deus. Novamente, Deus enfatiza isso. Ele é nosso Senhor, forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e que usa de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus preceitos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor seu Deus. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e fará nele todas as tuas obras. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nele obra alguma, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu gado, nem o peregrino que está dentro das tuas portas. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, e o mar, e tudo que neles há, e descansou ao 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenha uma vida dilatada sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo,
Não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Aqui nessa passagem, Deus então dá para Moisés as 2 tábuas com os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos são divididos em 2 partes. Do primeiro ao terceiro mandamento são os mandamentos que nós temos em relação a Deus. E os outros são os mandamentos que nós temos que cumprir em relação ao próximo. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro são mandamentos de nós que devemos fazer para com Deus. E os outros são mandamentos do que nós devemos fazer para com o próximo. Acredito que hoje não conseguiremos terminar todos os mandamentos, cada um deles, cada um dos pontos, mas se formos pelo menos até a metade, já está excelente. Primeira coisa então, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Claro, se esse daqui fosse cumprido, não precisaria de nenhum dos outros. Esse é o mandamento máximo. Se nós conseguíssemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, não precisaria de cumprir mais nenhum. Só esse por si só. Se nós amássemos de fato Deus como Ele merece, com tudo que Ele é, não precisaria, porque nós conseguiríamos fazer tudo o mais normalmente. Se nós conseguíssemos ter esse mandamento na nossa vida, dentro, realmente enraizada, todos os outros mandamentos são só acessórios, porque esse é o principal. Esse mandamento estabelece, primeira coisa, saber que o Senhor só existe Ele é nosso Deus, não existe nada além dele, somente nele vem a nossa salvação. E aí tem algumas coisas que o catecismo enumera, como que devemos nos afastar de todo custo, que são pecados. Por exemplo, idolatria. O que é idolatria? Idolatria é você ter um ídolo, é você considerar alguma coisa como se fosse Deus, enquanto essa coisa é só uma criatura. Porque só existe um Criador. Criador é aquele que cria. Só Deus pode criar. Somente Deus pode criar. O que a gente faz, a gente transforma. O Marcos aqui, ele faz maravilhas. Tudo que ele mexe com madeira, ele consegue fazer oratório, mesa, tudo. Mas ele não cria, ele transforma. Ele pega uma matéria-prima e transforma em um objeto. O único que consegue criar é Deus. Deus é aquele que pega o nada e faz transformar em alguma coisa. Somente Ele é Deus. Ele é o Criador. O resto, não, são só criaturas. Então você pegar algo e considerar aquilo como Deus é um pecado, chama-se idolatria. Tanto considerar de fato como um Deus, ou você dá aquele ser uma proporção que ele não tem. Igual a gente vê entre os jovens, quantos ídolos não tem? Claro que ninguém considera aquilo de fato um Deus, mas você tratar aquilo mais que uma criatura é errado. Você tratar um cantor como se fosse um ídolo é errado, aquilo não merece, é uma criatura, é pó. Você tratar um jogador de futebol, você tratar uma pessoa como ídolo, isso é pecado. Você está dando a ela mais do que ela é só uma criatura. Então, nesse mandamento, estabelecer, saber a diferença, dar todo o nosso amor, nossa adoração somente ao Criador. O resto são todos criaturas somente. Superstição, que é atribuir a alguma coisa uma propriedade sobrenatural que ela não tem. Como que está na moda hoje? Hoje, que a nossa sociedade diz que é mais livre, quantos mais pecados não tem? Quantos ferimentos ao primeiro mandamento? Então, superstição, você acreditar que aqueles olho grego, você acreditar que aqueles ícones, pimenta, dão sorte, dão boas energias, boas vibrações, tudo isso é pecado. É pecado no sentido que você está dando aquilo um poder e um sobrenatural que ela não tem. É Deus que dá. Uma coisa é você carregar uma medalha, você carrega um escapulário, você está carregando aquilo não porque é uma medalha, porque tem um desenho, não, mas porque Deus conferiu, aquela medalha foi abençoada, foi Nossa Senhora que veio, que nos trouxe, que nos revelou aquele sacramental, aquilo vem de Deus. Outra coisa é você pegar e deixar na sua casa uma cruz e do outro lado deixar um olho grego, ou deixar aquelas pimentinhas, ou quantos e quantos não temos dessas superstições. Isso é um pecado contra o primeiro mandamento. Devemos dar todo o nosso amor, nossa adoração a Deus e a tudo que vem de Deus. O que não vem é pecado. Heresia. Heresia também. Quantas e quantas heresias não temos hoje? O que é heresia? Basicamente é você negar uma verdade de fé. Quando a gente estudou o creio teve lá os 12 pilares. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Heresia é você pegar e falar, esse eu não acredito.
Não, para que eu vou acreditar nisso? São esses católicos modernos que nós temos hoje. Não, eu acredito nisso e nisso, mas nisso não. Não existe isso. Ou você acredita em tudo, ou não acredita em nada. Não tem como o Espírito Santo ter passado meia mensagem certa. O Espírito Santo explica tudo isso daqui. Ah, não, mas nessa parte ele estava dormindo e passou algumas informações erradas. Não tem como. Ou ele passou tudo certo, ou está tudo errado. Então, ou você é católico e acredita em tudo. Ah, não, mas eu sou católico, mas eu acho que não tem problema ter relação sexual antes do casamento. Não tem problema ser a favor do aborto em algum caso. Não tem problema usar drogas. Não existe isso. Se o Espírito Santo passou essa mensagem, você acredita que o Papa conseguiu interpretar e fez o catecismo, tudo por inspiração do Espírito Santo, você tem que acreditar em tudo. Não existe isso. Heresia é quando você pega, não acredito nisso. É católico supermercado, você pensa que está todos os artigos de fé lá e você vai escolhendo qual que você quer. Ah, não, esse eu acho bonito. Olha, o mandamento do amor, bonito, esse eu quero. Olha, misericórdia, esse eu gosto. Agora, não, esse da cruz, não, esse deixa para depois. Não existe isso. Você precisa ser um católico completo, acreditar em todos. E como eu falei, mas isso não é maldade de Deus, Deus é muito rígido. Não, é porque Deus sabe como que a coisa vai funcionar. Do mesmo jeito que quem criou o celular fala, não coloca na água, não coloca, porque sabe que vai quebrar, nós também somos assim, nós temos a natureza humana e não muda, é a mesma. Mas estamos no ano 2000, os tempos modernos, a natureza é a mesma, sua composição física é a mesma de quem existiu há 10 mil anos antes, é a mesma natureza, não muda. Pode vir tecnologia nova, pode vir pensamento novo, a natureza é a mesma, então tem um jeito certinho para dar certo. Então, não podemos ser essa heresia. Mesmo uma coisinha querer mudar, a gente não vai conseguir ser feliz, não vai conseguir ser salvo se nós escolhermos, porque Deus sabe qual que é o caminho. Outro ponto. O primeiro mandamento, então, como a gente vai adorar somente a Deus? Primeiro a gente tem que se afastar disso, tem que se afastar das heresias, da superstição, da idolatria e do sacrilégio. O que é um sacrilégio? Sacrilégio é você profanar algo sagrado. Você pega algo sagrado ligado a Deus, Nossa Senhora, aos santos, e você brinca, e você faz zombaria, e você trata de uma forma banal. Como muito hoje em dia se faz. Quantos canais de TV, quantas brincadeiras na internet não fazem sacrilégios? Um pecado gravíssimo contra o primeiro mandamento. Tem aquele canal famoso chamado Porta dos Fundos, que sempre eles pegam e fazem alguma brincadeira gravíssima contra a nossa fé. Então já teve vídeo de Santo Antônio, que aí eles pegam acho que a mulher está rezando para Santo Antônio, e aí pedindo a alguém, e aí Santo Antônio aparece e fala, eu estou aqui para você. Que desrespeito, que zombaria, que gravidade, é pecado gravíssimo, é pecado mortal. E o pior não é eles que fazem, o pior são os católicos que assistem, acham engraçado aquilo, compartilham. Quando você vê uma brincadeira com a sua fé, você não tem que achar graça, tem que achar muito triste. E aí vão lá, eles fazem essas brincadeiras, no Zorra Total, esses tempos também saiu, de um padre que vendia as coisas por delivery, que vendia Eucaristia, a hóstia consagrada por delivery, já fizeram de Fátima também, Nossa Senhora falando dos 3 segredos, eles zombando sobre os segredos de Fátima. É um pecado muito grave, e o problema não são eles acreditam naquilo, eles já estão contaminados. O problema somos nós, que achamos graça, achamos bonito aquilo, compartilhamos. Se tem um vídeo desse Porta dos Fundos, ou qual seja canal, ou qual seja o meio, você vê você sai desse canal, nunca mais entra. Não, mas é um videozinho só, os outros são legais. Não tem como. Ele vai lá, ofende o nosso Deus, ofende a nossa mãe, da pior forma possível, não tem como você falar, não, mas os outros são legais. Não tem. Se alguém ofendesse a nossa mãe já seria ruim, por mais que ele tentasse amenizar com outras coisas, não, aquela ofensa foi dita, muito mais com as coisas de Deus, é um pecado grave, gravíssimo, a gente não pode dar ibope de nenhuma forma, não podemos dar. Qualquer coisa que zombar da nossa fé, que fizesse sacrilégio, na hora a gente tem que cortar e fazer com que todas as pessoas também rompam. A gente não pode dar ibope, não pode dar dinheiro para esses grupos que estão zombando da nossa fé. Eles não fazem isso com as outras religiões, eles fazem conosco porque sabem que nós somos bobos.
Eles não fazem com as outras religiões porque sabem que vão arrumar briga. Evangélico é firme, islâmico é firme, católico é bobo. Católico vê sua fé sendo zombada e ainda acha graça, acha legal, compartilha aquilo. Então, quando a gente vê uma situação dessa, a gente tem que cortar de tudo que é forma. Continuando, o primeiro mandamento, amar Deus de todo o nosso coração, e somente Deus. Então a gente tem que se afastar de atribuir às criaturas o poder que Deus somente tem. Além disso, se afastar de todas as falsas religiões, tudo que for relacionado às falsas religiões, como por exemplo, a religião evangélica. Ah não, mas sabe, só um amigo meu me chamou, eu vou lá visitar essa igreja evangélica. Não, pecado. Se você sabe que Deus é Deus e Deus instituiu a igreja católica, é um pecado muito grave contra o primeiro mandamento você ir em falsas religiões. Ah não, mas olha, é um casamento que vai ter, um casamento na igreja evangélica, e eu vou lá, é que eu fui chamado como padrinho, eu fui chamado, não, é pecado, porque você sabe quais são os seus princípios, você sabe quais que são, qual que é Deus, o que Deus estabeleceu? Deus estabeleceu a igreja católica. Se você vai para outra, é infidelidade. Do mesmo jeito, se você é casado, você tem sua esposa, você não pode falar, ah não, mas ó, essa mulher me chamou para ir na casa dela, isso não tem problema não, é só ficar um pouco na casa dela, a gente vai ficar lá no quarto um pouco. Não, isso é infidelidade. Do mesmo jeito, é infidelidade contra o seu Deus, se você ficar indo em outras igrejas. Não pode, pecado contra o primeiro mandamento. Você deve ir somente à igreja que nosso Senhor instituiu, aquela que Jesus derramou o sangue para fundar. É zombar de Jesus Cristo. Jesus morreu, foi flagelado, foi coroado de espinhos, carregou a cruz, foi crucificado para fundar uma igreja. Os mártires morreram, Santa Filomena morreu, para você falar, não, eu vou só dar uma passadinha lá, não, é só um casamento. Não é. É um zombar de Deus. Tudo que Deus fez é você falar que foi desnecessário. Então, somente participar do que é de nosso Deus, o único que existe. Isso é que o catecismo também enfatiza a questão do espiritismo. Não só as igrejas evangélicas, mas o espiritismo. E até o catecismo pergunta, é lícito interrogar as mesas chamadas falantes ou escreventes? No começo do espiritismo, o espiritismo surgiu assim, através dessas mesas, que eles faziam perguntas, esses jogos. E aí os objetos iam mudando de lugar, os copos iam mudando, iam falando as respostas. Então, ou consultar de modo algum as almas dos mortos por meio do espiritismo? E aí o catecismo fala, todas as práticas do espiritismo são proibidas, ou porque são supersticiosas e muitas vezes não estão isentas da intervenção diabólica, razão porque foram justamente interditadas pela igreja. Então todo tipo de espiritismo é pecado, todo. Não existe um tipo de espiritismo que seja permitido. Então, o primeiro mandamento é, fique firme na sua fé. Fique firme. Livre-se de qualquer tentativa de endeusar criaturas, de tentar atribuir coisas que não são aos seres, de tentar você escolher sua fé, de tentar ir com outras religiões, de tentar se ligar ao espiritismo. Que mais tem hoje? Quantos? Ah, não, mas eu sou espírita e sou católico. Não existe. Não tem como você acreditar na ressurreição dos corpos e na reencarnação. São diferentes. Todos os princípios são diferentes. Então, se afastar completamente de toda falsa religião. E é claro, nesse primeiro mandamento a gente se afasta do que é falso e também nós damos a Deus tudo que nós temos. E devemos nos entregar, porque nós fomos criados por Ele. É uma grande dádiva o que Deus fez conosco. Como Dom Bosco falava, a vida foi um presente de Deus. Agora, o que você vai fazer com ela é o presente que você vai dar para Deus. Então, se foi Deus que nos deu a vida, nada mais cabe do que a gente devolver a vida da melhor forma possível que nós conseguirmos para Deus. Um santo também falou, e acho que em um dos livros do Santo Afonso, que mesmo se a gente passasse 24 horas por dia adorando a Deus, 24 horas por dia, de todo o nosso tempo que a gente tiver em vida, ainda vai ser pouco para a gente dar para Deus. Ainda vai ser nada perto do que Ele merece. Então, é um mínimo. Deus nos criou, Deus nos deu a chance de ter a eternidade. E aí a gente vai pegar e vai, eu vou inventar, Não, o que a gente faz é devolver para Deus o presente que Ele nos deu. Esse é o primeiro mandamento. Então, dedicar tudo que nós temos a Deus. Segundo mandamento,
não tomar seu santo nome em vão. Isso aqui é importantíssimo. As pessoas não dão bola para esse mandamento. Não tomar seu santo nome em vão. Isso aqui é muito importante. Quando Nossa Senhora apareceu lá em Salete, chorando. Nossa Senhora, quantas vezes ela não apareceu na história, mas apareceu chorando, e ela disse a respeito disso: as pessoas estão profanando o meu nome, o nome de Nosso Senhor. As pessoas estão dizendo em vão o nome de Nosso Senhor. Como que é grave a gente ficar dizendo o nome de Deus em vão? Quantas e quantas vezes a gente não vê em programas, em seriados, em música, quantas músicas não se fala de Deus, sem menor cabimento, colocam Deus, vão falar de música de amor, vão falar em alguma coisa e citam o nome de Deus. Você quer pecar, faça sozinho, não bota o nome de Deus. E aí as pessoas vão lá e cantam. Aquele cantor, Jorge Mateus, até na frase que eles cantam sempre antes de começar os shows, Jorge Mateus, pelo amor de Deus, Jorge Mateus. Pelo amor de Deus o quê? Não tem nada de Deus aqui. Para que você vai querer chamar Deus para cá vendo essas imundícies, esses pecados? Não pode, não se pode. Não devemos escutar músicas que fiquem falando o nome de Deus. Isso aí é ficar soltando o nome de Deus. Isso é um atentado ao segundo mandamento. Nem nós podemos ficar. O nome de Deus deve ser guardado com o máximo respeito, com a máxima reverência. Quantas vezes aqui no Antigo Testamento eles nem pronunciavam o nome de Deus? Deus, no Novo Testamento, Ele deu a conhecer a sua pessoa e o seu nome, Jesus Cristo. Ele nos deu o seu nome, e nós vamos lá e fazemos piada, fazemos graça, achamos bonito. Então a gente deve evitar ao máximo, qualquer brincadeira, piadinha ou tudo que fique pecando contra o segundo mandamento, que é um desrespeito. Isso ofende muito a Nosso Senhor e ofende muito Nossa Senhora. Nossa Senhora chora às vezes que nós brincamos com o nome de Jesus e de Maria. Também outra coisa que o Catecismo fala, nesse segundo mandamento, também a questão da blasfêmia. A blasfêmia é um desprezo a Deus, é uma maldição a Deus. E tem diferença entre blasfêmia e praga. A blasfêmia é quando a gente faz uma maldição a Deus, um desprezo a Deus. A praga é uma maldição que a gente faz a uma outra pessoa, ao próximo. A blasfêmia é quando nós vamos lá e começamos a xingar, ofender a Deus. Acontece uma coisa de errada, qualquer problema, a gente vai lá e sai culpando Deus, e sai xingando Deus. Qualquer coisinha mínima, tem um desconforto, tem uma adversidade. Ao invés de encararmos aquilo com uma situação de mérito, como encarar aquilo lá como uma situação de ganhar méritos para a nossa salvação, de oferecer como penitência para alguém, a gente vai lá e ofende a Deus. A gente xinga a Deus. Como o Fernando falou agora, mortificação externa é ótima, é maravilhosa. Mas é muito mais fácil você pegar o silício, você usa e fala, durante essa meia hora, você se prepara psicologicamente e fala, durante essa meia hora eu não vou reclamar, eu vou aguentar firme. E você consegue. Agora, durante as 23 horas e 30 minutos que sobraram, os problemas que vão aparecendo, é muito mais difícil você ter o controle para isso do que aquela meia horinha. Claro, melhor os dois, mas esse é o ponto mais difícil. É você saber quais adversidades. E Santo Afonso, ele fala muito disso. Ele tem vários livros que ele fala. A santidade é você fazer a vontade de Deus, é querer o que Deus está fazendo. Se acontece alguma coisa, não acontece nada que Deus não queira. Se aconteceu aquilo, Deus quis. Você saber enfrentar aquilo, saber ganhar méritos, saber transformar aquilo de uma chateação para um desafio para você ser santo. A diferença é, todo mundo vai passar por adversidades. A gente está aqui no Vale de Lágrimas, todo mundo vai ter problema. A grande questão é como você vai encarar aquilo. Santo Afonso, São Luís, eles encararam de um jeito, foram santos. Você reclamando, você se chateando, você blasfemando contra Deus, você além de estar causando mais chateação, preocupação, estresse, você está perdendo os méritos. Não existe nada que Deus não quis que acontecesse. Não tem nenhum fato da história, nenhum, que Deus não estava por trás. Então, se aconteceu, foi por vontade de Deus. Então, receba aquele fato e transforme da melhor forma possível. Ao invés de ficar blasfemando e ficar culpando Deus e ficar responsabilizando. Ele não tem culpa, culpa tem você que não está sabendo tirar méritos daquilo. Outro ponto que entra aqui no segundo mandamento. Não falhar com os nossos votos. Nesse mandamento, não falhar com os nossos votos. O que são nossos votos? Nossas promessas. Então, se nós realizamos uma promessa, nós pedimos
algo a Deus, a Nossa Senhora, aos santos, e fazemos um voto, damos uma promessa, não quebrarmos, também isso é um pecado. Caso a pessoa faça alguma promessa impossível, no momento de desespero, tem um momento de desespero, a pessoa vai lá, não, se eu conseguir, meu Deus, eu vou aparecer daqui de Rio Preto a pé. Claro, tipo, na hora você está lá, qualquer coisa você aceita, mas depois você vê que é inviável. Você pode pedir a comutação para um padre, para um diretor espiritual, você pode comutar aquilo, mas sempre tem que ter atenção aos votos que você faz. Isso aqui cabe muito para mim, né? Isso cabe muito para mim, tem que consultar. A gente pensa que não, que é bobeira, você na hora você vai fazendo umas promessas e depois você fala, caramba, por que eu fiz isso, né? Por que não tem alguém para puxar a orelha, botar o juízo? Então isso aqui, Helena, eu tomei mais uma bordoada, porque você faz uma consulta seu diretor, consulta um padre, porque você quer fazer o impossível na hora e depois você vê que às vezes falta força, às vezes tem dificuldades. Então, quando você faz um voto, faz uma promessa que é muito bom, é muito válido, mas sempre ter essa ponderação, essa prudência. Terceiro mandamento. Então, todos esses valem para Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu nome em vão e guardar domingos e festas. Então, esses 3 mandamentos são só sobre Deus. Guardar domingos e festas. Esse daqui é o segundo ponto que Nossa Senhora apareceu chorando em La Salete. Ela apareceu chorando por as pessoas dizerem o nome de Deus em vão e de não guardarem o domingo. Esse mandamento as pessoas também não dão muita bola. Geralmente as pessoas só pensam, eu não cometo pecado, eu não mato e não roubo. Só. As pessoas pensam que só isso é mandamento, não matar e não roubar. Mas todos os mandamentos são igualmente importantes, principalmente os primeiros, que são diretamente contra Deus. Guardar domingo e dias santos e dias de guarda. Quais são os 4 aqui no Brasil? Então, todos os domingos nós temos que guardar e os 4 dias de guarda. São 4. Na verdade, eram muitos outros, mas a CNBB colocou para a festa de domingo. 4 nós somos obrigados a participarmos da missa e guardar o domingo. Natal, 25 de dezembro. 1º de janeiro, Maria Mãe de Deus, Corpus Christi e Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro. As outras, claro, a gente pode participar de todas as missas, todas as festas, mas não é pecado faltarmos contra a guarda e santificação desses dias. Por exemplo, Santa Filomena, um dia maravilhoso nós comemoramos, mas se você não for à missa, não é pecado. Dia de Nossa Senhora Aparecida, dia belíssimo, piedoso, se você não for à missa, não é pecado. Agora, dia 8 de dezembro, se você não for, é pecado. Corpus Christi, se você não for, é pecado. Então, esses 4 dias, Natal, dia 1º de janeiro, Imaculada e Corpus Christi, são todos dias de guarda. É que na nossa diocese é uma maravilha que dia 8 de dezembro é feriado. Então, nós nos lembramos mais facilmente que é um dia diferenciado. Mas em outros lugares é um dia normal. Mesmo sendo um dia normal, a pessoa tem que cumprir esse dia de guarda. E o que é cumprir o dia de guarda? Primeiro, participar da Santa Missa. E Santa Missa é participar da Santa Missa. Não adianta, estou vendo na TV. Não, estou vendo uma missa espetacular aqui do Padre Robson. Olha aqui, que maravilha, essa é uma bênção. Não. Nossa, pela canção nova está pegando. Não importa, pode ser o Padre Paulo Ricardo, que seja lá. Não, é missa presencial. A menos, claro, que você esteja nas condições. É uma criança, doente, idoso, grávida, às vezes com algum problema. Algumas situações específicas. Mas na grande parte não é o caso. Então, participar presencialmente. Não importa qual seja a missa, está vendo na TV, na internet, é missa. E participar da missa inteira. O que é a missa inteira? Você não pode pegar, o padre foi lá, recebeu a comunhão, você sai da missa de domingo e nos dias de guarda. Isso é pecado. Mas o padre está dando muito, nossa, quantos comentários, ele está falando da quermesse, depois ele está falando pedindo patrocínio, depois ele está pedindo ajuda, ele vai comprar um leitão, se quer a sua ajuda, não importa, pode demorar meia hora, se quiser ficar falando 1 hora lá, você tem que esperar 1 hora, não pode sair. Não, mas começou a falar de uma coisa que não tem nada a ver, você vai ficar lá esperando. Aí começou a falar de política, começou a falar da mãe dele, você vai ficar lá, não importa, você tem que esperar. Porque na última ceia, quem saiu mais cedo, só lembrando, foi Judas Iscariote. Ele saiu mais cedo da missa. Não podemos, só quando o padre der a bênção final e ele se retirar. Então, quando ele se retira, aí sim você pode sair.
Missa inteira. Quantas pessoas não saem em pecado da missa? O padre está lá e está dando algum comentário e se retiram. Não pode. E assistir a missa inteira. Inclusive, até o ano passado, eu fiquei surpreendido que eu vi um artigo de um padre falando que missa inteira é isso para domingo e dias de guarda. Missa inteira é antes de começar a missa, você tem que estar lá. Se o padre começou já a missa e você chega, já não vale. Já não vale. Tem que ser missa inteira desde o primeiro momento. E até, claro, é recomendado você chegar antes, poder fazer uma oração, poder se preparar, concentrar a sua alma naquele grande mistério do sacrifício da missa. Então, chegar atrasado da missa, não é permitido. Dia de semana é outra coisa. Dia de semana tem uma flexibilidade muito maior. Claro que você não vai falar, dia de semana eu vou na missa, vou lá só para receber a Eucaristia. Não, participa. Mas se acontecer algum atraso, não tem problema. O problema é domingo e dias de guarda, você tem que participar da missa inteira. E não só participar da missa no domingo, você tem que guardar o domingo. O que é guardar o domingo e os dias de guardas? Não trabalhar, com raríssimas exceções, claro, aquelas profissões que são impossíveis não trabalhar, né? Você pega polícia, bombeiro, pessoas que trabalham com a parte médica, mas essas poucas possibilidades, o resto não trabalhar. Igual, eu sou professor, estou precisando de dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu vou dar aula particular no domingo. Não, mas é só aula, não é muito trabalho. Não pode, trabalho não. E até esses tempos eu estava vendo um relato do Padre Pio, que aí a pessoa ia lá para um barbeiro se confessar com o Padre Pio, e aí o barbeiro falando, Padre Pio, me dá absolvição. O Padre Pio saiu, deixou o homem chorando, porque o homem não queria parar de trabalhar no domingo, ele falava que era obrigatório trabalhar no domingo para ganhar dinheiro. O Padre Pio falou para ele, não, ou você sai daqui agora e vai mudar de vida, ou saio eu. E o moço, não, Padre Pio, mas eu tenho que trabalhar de domingo, eu sou barbeiro, eu tenho que trabalhar. O padre pegou e saiu, e deixou o moço. E o moço ficou chorando. E aí depois chegou um monsenhor e explicou, acalmou, e o rapaz entendeu que não poderia mesmo trabalhar de domingo. Alguns trabalhos, claro, são adequados, outros não, devemos evitar. Trabalhos profissionais e também trabalhos serviços, trabalhos manuais. Temos 6 dias para fazer tudo. Não é no 7º que a gente vai se dedicar ao trabalho. O 7º dia é um dia de descanso. É um dia que nossa alma tem que descansar. A gente tem que estar preparado para encontrar nosso Senhor. A gente tem que estar preparado para viver o dia do Senhor. Domingo é isso, é o dia do Senhor. É um dia que tem que dedicar a Ele. É um dia de você participar da Santa Missa. É um dia de você rezar. É um dia, o Catecismo fala, de você participar de retiros, pregações. É um dia de você pegar e ler a vida dos santos, ler as Sagradas Escrituras, ler o Catecismo. É um dia de você fazer caridade, ligar para uma pessoa da sua família, visita alguém que está precisando. É um dia que a gente tem que dedicar para isso, para a santificação do Senhor. Então, quando vezes domingo a gente não pega e não aproveita. Tem pessoas da nossa família que estão precisando, ligue para ela, visita ela, conversa com ela. Não adianta fazer trabalho, querer fazer faxina geral, tudo isso é pecado. E até o padre Rodrigo Maria comentando isso, ele fala, né, dependendo da quantidade de tempo que você trabalha no domingo, é pecado mortal. Ele fala, né, se for um trabalho rápido, se for um trabalho pequeno, é um pecado venial, mas dependendo da quantidade, o esforço do trabalho que você faz, é pecado mortal. Então imagina, é algo muito sério, o 3º mandamento. Ah, sim, então aqui que o padre Rodrigo Maria falou nesse ponto. Se você tiver alguma situação, ele fala que não é pecado você comer fora, isso eu não sabia. Ele fala que, por exemplo, não é, porque alguns lugares tem que ficar aberto para receber viajante, imigrante, pessoas que estão passando por ali, mas não comprar. Tem alguns artigos, né, Fernando, que você pode comprar. É pão, leite... coisas essenciais, pão, leite, coisas próprias. Para você pegar, não, eu estou com uma vontade, olha, acabou meu negócio de Nutella, eu vou lá domingo comprar. Não, isso não é essencial. Nossa, mas acabou, eu precisava muito de... E aí você começar a inventar. Não, essencial, tudo bem, às vezes acontece. Mas isso eu não sabia, o padre Rodrigo Maria que falou num vídeo. Comer fora você pode, mas compra... Isso,
Por exemplo, acabou a gasolina está no vermelho, claro, você não vai, não, eu vou arriscar porque eu confio em Deus, a providência de Deus é maior, eu vou chegar na minha casa. Não, aí isso não tem problema. Alguma, claro, tudo vai de acordo com a exceção. Uma coisa é seu carro está na metade, você fala, nossa, promoção, aqui, olha, aqui o posto está tá 1,79, está mais barato, eu vou colocar. Não tem necessidade, mas caso tiver acabando o ponteirinho, aí você pode. Então, evitar ao máximo compras domingo, porque é o dia do Senhor. Você tem 6 dias para gastar, para ficar em dívida, para passar o cartão, tudo que você quiser. No domingo é dia do Senhor, dia de você fazer as coisas relacionadas a Ele. Eu acho que é isso, o terceiro mandamento. Mas, Ricardo, na Sagrada Escritura você leu, quando fala desse mandamento, na Sagrada Escritura fala do sábado. Isso é importante. Fala do domingo. Ontem mesmo uma mulher mandou uma mensagem para mim, olha, me falaram que eu não posso trabalhar de sábado, e agora? Eu não trabalho de domingo, eu não vou trabalhar de sábado também, o que eu vou fazer? Então, tem muito problema, porque até então, quando a gente lê aqui a parte do decálogo, que Moisés recebeu, as 2 tábuas com os 10 mandamentos, Moisés recebeu, e era o tempo do Antigo Testamento, e até aquele momento o sábado que era o dia do Senhor, porque se a gente parar para pensar, a gente começa, segunda já é o segundo dia da semana, porque é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o sábado que é o último dia. É que com a mudança que teve, segunda-feira passou a ser o primeiro dia da semana, mas não é, o próprio nome segunda é o segundo dia da semana. Então, no Antigo Testamento era isso, é domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado é o último dia. Sábado que era o dia do Senhor, era o dia do descanso. E assim foi durante todo o Antigo Testamento. Acontece que com a vinda de Nosso Senhor modificou totalmente isso com a ressurreição. Quando Nosso Senhor ressuscitou, claro que o dia vai passar, um fato mais importante e impressionante que já aconteceu. Jesus morre e ressuscita, ele consegue ressuscitar. E aí, a partir daí, tudo vai mudar a partir desse grande fato que é a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o domingo passa a ser o dia do Senhor. Muitos evangélicos, eles seguem muito o Antigo Testamento, e muitos que são mais, esses grupos mais ligados ao Antigo Testamento, eles continuam seguindo o sábado. Mas nós católicos, não. Nós católicos, nós pontos de referência em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, se ele instituiu, a igreja aprovou, a igreja ratificou isso, nós acreditamos nisso. Na Bíblia fala da ressurreição de Nosso Senhor no domingo, e os papas aprovaram no domingo. Então, para a gente, o domingo é o dia do Senhor. Por mais que às vezes alguém fale do sábado, não, mas olha, não, é o domingo. Para nós, ela teve essa alteração. Então, domingo é o nosso dia do Senhor. Continuando então, 4º mandamento. Então, os 3 primeiros foram para Deus, e agora os demais são para os homens. 4º mandamento, então, honrar pai e mãe. O que é honrar? Honrar é você obedecer, e você dá todo tipo de auxílio espiritual e temporal. E o mandamento é importante, que ele fala honrar pai e mãe. Ele não fala honrar pai e mãe que merecem, honrar pai e mãe maravilhosos. Não, é honrar pai e mãe. Ponto, acabou, pai e mãe, ponto. Não está falando que seu pai ele é o melhor pai ou não. Você tem que honrar. Se ele for o melhor ou se ele for o pior. Honrar, ponto. Esse que é o mérito da questão. Você deve honrá-lo. Honrá-lo obedecendo e dando todo tipo de assistência espiritual e temporal. Porque é uma obrigação. Porque Deus que te escolheu, Deus que quis que cada um de nós estivéssemos aqui. Deus que escolheu, eu quero que surja essa alma desse modo aqui, eu quero que surja esse. É Deus que escolheu. Mas você só pôde vir ao mundo porque você teve uma cooperação dos seus pais. Porque se eles não quisessem, você não estaria aqui. Só por esse simples fato, você deve uma gratidão eterna a eles. Só por isso. Não importa se eles não queriam te ter, se você teve indesejado, se, por exemplo, o pai batia na mãe, não importa, eles te tiveram e você está vivo. Se você está vivo hoje, é graças, em parte, por causa do seu pai e da sua mãe. Você deve uma gratidão eterna. Pode ter sido o pior pai do mundo, pode ter sido a mãe mais cafajeste que existe. Mas são seu pai e sua mãe, e eles cooperaram. Se um dia você tem a chance de ter a eternidade, vai dependeu do seu pai e da sua mãe. Porque como o padre Antônio Vieira, ele fala,
Nós temos 2 nascimentos. O primeiro nascimento dependeu do nosso pai e da nossa mãe. O segundo depende só de nós, que é o nascimento para a vida eterna. Isso vai ser só mérito meu. Então, se eu vou conseguir chegar para o céu, é graças à minha adesão ou não às graças de Deus. Se eu vou para o inferno, é porque eu rejeitei Deus. Mas o primeiro nascimento eu só tive porque meu pai e minha mãe, eles concordaram comigo. Eles podem ter feito tudo errado. Até agora, você tem 50 anos, eles fizeram tudo errado para você. Mas eles te deram a chance de você ter eternidade. Só isso, você deve honrá-los por toda a vida. Por mais que seja difícil conversar com eles, às vezes, não. Você tem que dar assistência espiritual. Alguma coisa você tem que fazer por eles. Você tem uma gratidão eterna por eles. Então, você tem que, de todo modo, obedecer, claro, no que for dentro da lei de Deus. Dar todo tipo de assistência espiritual, você tem que ter como meta, né? Eu tenho que salvar meus pais. Eles me deram a chance da salvação, então eu tenho que salvar eles. Agora é minha chance de retribuir o que eles fizeram. Se eles me deram a salvação, a chance de salvação, eu tenho que dar para eles. Eu vou rezar, eu vou fazer penitência, eu vou fazer jejum, eu vou fazer novena, o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer por eles. Eu vou colocar o escapulário verde, e rezar a jaculatória por eles. Eu vou todo dia rezar uma Ave Maria, eu vou todo dia colocar eles em oração. Eu vou fazer uma penitência por eles até o final da minha vida, eu vou fazer um jejum. Alguma coisa tem que fazer para eles se salvarem, é um mínimo. E não estou falando se ele merece ou não, é a sua obrigação, honrar pai e mãe. E se você falar, não, mas eu sou indiferente aos meus pais, isso é pecado, porque você tem que honrar ele. Não está falando, não brigue com seus pais, a questão não é só não brigar, a questão é você honrar, e honrar é você querer o bem deles, é você querer a salvação deles. Ah não, eu estou aqui indiferente aos meus pais, faz tempo que eu não falo com eles, não brigo, não, você tem que dar assistência. Se é difícil ter o contato físico, falar, conversar, você tem que estar rezando todos os dias por eles, tem que rezar pela salvação deles, rezar para que eles consigam alcançar a eternidade. E quando falam honrar pai e mãe, esse pai e mãe são todo tipo de autoridade legalmente instituído. O que é isso? Pai e mãe, mas também aqueles que são superiores a nós, como por exemplo os padres, os diretores espirituais, todos esses são também pais. Por isso que quando você tem um padre, um diretor espiritual, você também pede bênção, porque ele também é uma autoridade, ele também tem um papel de pai, se não o pai físico, o pai espiritual. Então eles têm esse mesmo poder e a sua honra deve ser a mesma. Então não adianta só, eu estou honrando meu pai e minha mãe, não estou mentindo para eles, mas aí você vai lá e mente para o diretor, mente para o confessor. É tão pecado quanto. Então esse honrar é você em todos os momentos procurar fazer o máximo que tiver ao seu auxílio. Então eles estão precisando, você ajuda em casa, você ajuda materialmente, você ajuda com dinheiro, você ajuda de que for, é uma obrigação sua. Se você está vivo hoje, é porque eles aceitaram, eles conseguiram cuidar de você. E eles deram uma parcela. Então o mínimo que você vai fazer vai ser retribuir. É o mínimo, por um ato de justiça. Então, devemos honrar pai e mãe. Professor, ontem tem uma amiga falando que eu preciso ajudar meu pai, está com problema de psiquiatria, não sei se eu estou meio problema para dona, não é que nervosa, o senhor disse, não, também. Eles se viram também, eu vou ficar pai de nada não, não sei o que. Aí eu rezei para ele, eu falei para ele, tem que dar uma diferente, esse é outro pai, eu pensei nele, eu falei assim, não, outro pai não, é esse mesmo, esse servo, é mesmo. Eu agradeço, Senhor Jesus, por ter dado o meu pai, do jeito que ele é, Senhor, muito obrigada, nossa, eu falo... E esse é o ponto, porque... Obrigada por ter esse pai, porque é a esposa do pai, será que eles que eu gostaria tanto dele, será? Então esse é o meu pai, e de repente poderia pedir uma outra filha diferente. Sim. Né? Nossa, de ter outra filha assim, tal coisa, isso é minha bom, né? Esse é o que às vezes a gente... Ele diz, ó Senhor, obrigado, eu não sei porquê, eu tive que encontrar uma pessoa um pouco diferente. Podia ser o outro pai, né? Eu disse, não, Senhor, não é esse pai mesmo. É esse. Tudo a gente tem que lembrar que Deus é o ser mais inteligente que existe. Se Ele escolheu desse jeito, quem sou eu para contrariar? Se Ele escolheu exatamente, você nascer nesse ano, então a gente viver nessa época. Mas por quê? Deus sabe, Deus é mais inteligente que todos nós juntos, os 7 bilhões de pessoas no mundo juntos, Deus é mais inteligente. Ele sabe o jeito físico, qual que é o melhor para você, Ele sabe quem que teria que ser seu pai, sua mãe. Por algum motivo, um dia a gente vai saber, tudo vai ser nos revelado, a gente vai saber por que as coisas foram desse jeito. Mas agora a gente tem que aceitar, porque Deus é infinitamente sábio, Ele sabe porque Ele quis fazer as coisas desse jeito. Então se eu tenho esse pai, foi Deus que quis.
Se eu tenho essa mãe, foi Deus que quis. Esse avô, tio, Deus que me escolheu. Imagina, eu poderia ter colocado em 7 bilhões de famílias diferentes. Ele quis nessa. Por quê? Por algum motivo. Então, que eu consiga aproveitar essa graça de Deus. Ele me deu essa graça, então eu vou aproveitar e vou fazer o melhor com o que Ele me deu. E o quinto mandamento, o último de hoje, não matarás. Que esse daqui é o que é o maior fuga, como eu disse, né, das confissões. Eu não mato, não preciso confessar. Mas primeiro, matar não é só matar. Nesse mandamento aqui entra uma série de questões. Primeiro, envolve também, você apoia, será, questões que falam sobre a morte? Todo católico tem como obrigação total, ser contra o aborto, ser contra a eutanásia, ser contra todo tipo de morte. Então, eu não mato, então eu não estou pecando. Tá, mas você não mata, você também não pode ser cúmplice. Por exemplo, esse ano agora de eleições, primeira coisa que tem que ver, primeira coisa que um católico deve ver, será que esse candidato, ele apoia o aborto ou não? Você não pode votar em um candidato abortista. Mas ele é tão bom, ele pode ser honesto, ele fez isso, olha, já me ajudou aqui no meu bairro, ele fez... Não importa. A questão é essencial, não matarás. A gente não pode, claro, matar e nem apoiar quem mata. Então, nas eleições, depois, quem sabe, a gente pode até conversar só sobre isso, mas a gente tem que ficar firme nessa questão. Não votar em ninguém que é a favor do aborto ou da eutanásia. São crimes terríveis, terríveis, terríveis. Então, não podemos, de hipótese alguma, é pecado que clama aos céus. Aborto é excomunhão. Excomunhão, tamanha a gravidade, clama vingança aos céus. Então, não podemos aceitar ninguém, nada que aceite o aborto. É um crime terrível. Não matarás não envolve também só o ato de matar, envolve também violência física. Então, aí o próprio catecismo explica, você não pode tomar parte, nem ser cúmplice, nem assistir coisas que são ligadas a aspectos violentos. Então, por exemplo, igual estava na moda, agora saiu um pouco, mas estava na moda luta livre, MMA, do Anderson Silva, isso é pecado. É pecado. Por quê? Porque são duas pessoas que estão lutando com o risco de morte e você está assistindo duas pessoas, uma batendo na outra, outra apanhando. Isso é pecado. Você não pode. Por que você vai querer ver uma pessoa quebrando a dignidade, quebrando a parte física da outra? Por quê? Qual a motivação? Eles estão colocando em risco a vida e estão colocando, mesmo se não for com a morte, eles estão violentando o seu corpo. Aquele corpo é templo do Espírito Santo. Aquele corpo é membro do corpo de Cristo. E você está vendo ele se violentando? Um destruindo o outro. Estão brigando para se defender, mas na verdade estão brigando. Isso, sem motivo. Claro, aqui nesse mandamento, não matarás, claro, você pode lutar, não é pecado. Em algumas situações, por exemplo, guerra justa pode. Se caso um país invada o seu país, você tem o direito de lutar contra ele. Caso aconteça, por exemplo, que mesmo que não tenha invasão, vai lá aqui no Brasil, um país se torne socialista e comece a quebrar e destruir todas as práticas cristãs. Você pode se opor a esse governo, igual os cristeiros fizeram lá no México. Você pode, São Tomás de Aquino fala, você pode se defender de um país invasor, de um país, de um governo que seja tirano, que seja contra as leis cristãs. E tem a questão da legítima defesa, os 3 modelos. Claro, se vem um ladrão te assaltar, vem acabar com a sua família, você não vai falar, não, eu sou pacífico, eu sou da paz, Jesus é amor, e você vai deixar matar. Não, você está pecando, Deus te deu essa vida, Deus te deu o bem mais precioso. Você, como pai de família, tem que proteger aquela vida, você tem que fazer de tudo para fazer aquela vida continuar existindo. Então você tem que, mesmo se for ao ponto de tirar a vida daquela pessoa, isso não é pecado, não é nem crime nem pecado, porque é uma coisa que está sendo legítima defesa. Claro que tem que ser proporcional. Chega uma pessoa com um estilingue e fala, vou te assaltar, e você vai lá e mata ela. Não tem necessidade também, tem que ser proporcional. Se chega um cara armado, você tem o direito, você tem o risco, mas se há uma parte física, você tem que ser correspondente. Você não pode sair, vou acabar com todas as injustiças, qualquer coisinha você sai matando as pessoas. Não, você tem que fazer o que for proporcional. Então, se tem um risco de morte, você pode matar. Não porque você quer, você está sendo obrigado àquilo. Ninguém tem a vontade, o prazer de matar, mas é uma obrigação. Então, nesses 3 casos, né, seja um país invasor, seja um governo tirano, ou seja a legítima defesa, você pode matar. É a exceção, né, desse mandamento.
Mas como no caso da luta livre, não tem nenhum desses 3 motivos, eles estão lá por vontade, é como a gente falou, né? O pecado é deliberado, o pecado é decidido. Ah, eu quero me dispor a estar aqui nesse ringue, eu quero estar aqui. A partir do momento que tem essa decisão, eles estão em pecado. Então, a gente não pode nem, claro, lutar. Acredito que quase ninguém aqui teria condições também de lutar. E nem assistir. Ah, eu vou assistir porque é legal. Nossa, o Anderson Silva, ele é engraçado. Ou, sei lá, esses lutadores, não conheço. Você não pode ficar assistindo. Porque você está vendo um pecado acontecer. Por que você vai querer ser cúmplice de um pecado? Então, aqui nesse mandamento, não matar, as pessoas pensam, eu nunca matei, mas é a favor do aborto, gosta de luta livre, gosta dessas pancadarias. Última coisinha para fechar ainda no 5º mandamento, não matar. Não matar envolve não somente o matar, eu nem vou falar dele porque acredito que seja o óbvio que todo mundo saiba, em todos os lugares, né, a parte de matar. Mas envolve tudo que possa colocar em risco sua vida. Então, tanto a prática das lutas, quanto também esportes radicais. Esportes radicais também são pecados. São pecados. Por mais que, mas é muito legal, eu vejo, eu quero fazer. Não, é pecado. Se tem algo que você está colocando em risco sua vida, que foi o dom que Deus te deu, por que você vai fazer aquilo? Se torna pecado. A mesma coisa, se alguém te confia uma joia, chega aqui o rei, te confia uma joia mais preciosa que tem no reino, para que você vai sair andando no meio da rua à noite mostrando ela? Você está sendo imprudente, você está pedindo para ser roubado. Por que você vai fazer aquilo? Então a mesma coisa, se o dom mais precioso que você tem é a vida, e não existe nada mais precioso que Deus te deu, porque só existe uma em toda a história, desde a Idade Antiga, Idade Média, Moderna, Contemporânea, nunca vai existir uma vida igual à sua. Só tem a sua, é a sua. Por mais que sejam irmãos gêmeos, a sua vida é diferente da dele, as suas digitais são diferentes da dele. Não existe uma vida igual à sua. É a coisa mais importante e preciosa que Deus. Todos os seus traços, não existe ninguém. Imagina, 7 bilhões de pessoas no mundo. Você pode colocar todas. Não vai ter nenhuma igual a você. Nem minimamente parecida. Nem na personalidade, temperamento, físico. Não existe ninguém. Só existe uma. Só vai existir em toda a história da humanidade. Se existe mundo até o ano 20.000, que é muito improvável, não vai existir ninguém igual a você. Agora, Deus te deu essa joia que é a sua vida, e você vai sair arriscando? Vai sair pulando de montanha, vai ficar pulando de tal lugar, vai ficar indo para a parte funda do oceano. Para que você vai fazer isso? Vai colocar em risco a sua vida, que é a coisa mais preciosa que existe. Então é pecado. Pecado também, jogos perigosos, tudo que envolva essa parte de risco é pecado. Até o catecismo ele fala, mas não está muito na moda. Já saiu, acredito eu, de duelo, né? Duelo, ele falava que era até pecado grave, você fazer parte de duelos. Então, tudo que envolva a vida é pecado, devemos nos ausentar. Então, esse não matar, não é só não matar, claro, o que as pessoas geralmente só falam, né? Não estou matando. Não é só isso, não é só matar, não matar com palavras, né? Não ofender, não ser grosso, não agredir fisicamente, mas é muito mais vasto. Como, por exemplo, e agora é a última parte, a tatuagem. A tatuagem também entra nesse campo. Por quê? Porque agredir, a violência é um pecado. A tatuagem não é mais que uma mutilação. Você pega a sua pele e você se mutila. Você está se mutilando. Mas não, é que você não está entendendo. Eu vou fazer uma tatuagem de Jesus Cristo. Aqui, ó. Jesus Cristo, Nossa Senhora, São José, o terço, aqui, ó. Ixi, Santa Filomena vai ficar aqui no pescoço, Padre Pio. Eu vou fazer todo o calendário romano dos santos. A luz perpétua, querido. Todos os santos que tem, eu vou... Não. Para você honrar esses santos, você não pode honrar de uma forma desonrosa. Existem outros meios de você honrar esses santos. Se você quer realmente mostrar para as pessoas seu amor a Nossa Senhora, faça a consagração, usa a cadeiazinha, que é tão mais maravilhosa que a cadeiazinha, o próprio São Luís fala no tratado, que aqueles que forem consagrados no céu levarão consigo a marca, a cadeia, que foram devotos, foram filhos queridos de Nossa Senhora. Então, que é uma maneira mais especial para honrar Nossa Senhora do que se consagrar, o modo mais perfeito de você se aproximar de Nossa Senhora, que é a consagração, e depois você vai carregar por toda a eternidade. Use, é claro, o que é mais fácil? É falar,
faça uma tatuagem que demora, sei lá quanto tempo, meia hora, 1 hora, ou faça consagração, que você vai ter que ler o tratado, vai dar sono na hora de ler o tratado, vai dar preguiça, vai chegar alguém, vai dar dor de barriga, vai acontecer tudo que você pensar, depois tem que fazer 30 dias de exercícios espirituais, depois você vai ter que rezar coroinha, vai rezar o terço, magnificar todo dia, vai ter que rezar todo ano, vai ter que viver para com Maria, por Maria, em Maria. O que é mais fácil? Claro, é fazer uma tatuagem, ó, sou devoto mariano. Não, claro, é menos mal colocar uma Nossa Senhora do que colocar qualquer outra coisa. Mas sempre foi condenado. Aqui no Levítico falava na Bíblia, né? Só que antigamente as mutilações que eles faziam eram consagrações ao demônio. Todo ato que você faz assim é pecaminoso. É pecaminoso. Então, não devemos fazer tatuagem. Não importa se, mas é minha mãe, eu quero fazer para... Nossa, minha mãe vai ficar tão feliz. Não, honra a sua mãe. Esse é o mandamento. Não está o mandamento aqui, ó. Quarto mandamento. Fazer tatuagem com o nome da mãe. Não. É honrar. Honrar pai e mãe. É você obedecer, carinho, respeito, assistir, tudo. Isso sim honrar, não é tatuagem. Então, por mais lindas que sejam... Não, mas eu vi uma frase assim, ó, no Facebook, olha lá, da Clarice Lispector. Não, isso é contrário. Fala, Isabel. A gente está falando de GTA? Isso. O que, por exemplo, é que tem diferença, igual a gente falou da violência. Você vai ver, por exemplo, um filme de herói. O herói, igual a gente falou, existe a guerra justa, né? Você está combatendo o mal. Então, uma coisa é você combater o mal. E até bom, o padre Paulo Ricardo fala, é bom, pega para o seu filho, dá uma espada para ele, dá um revólver, ensina ele que ele tem que ser firme, que ele tem que ser homem, corajoso, lutar contra o mal. Isso vai ser bom para a vida dele. Porque, claro, você não pode educar um molengão. Senão, é claro, vai ter lá a situação na escola, todo mundo fazendo a coisa errada. Ele vai ser um molengão, não vai conseguir falar não. Ou ele vai... O santo, eles são fortes. Ele pode ser o mais franzino. Santa Filomena, magrinha, 13 anos. Ela é mais forte que nós todos juntos aqui. Você tem que ser forte, a fortaleza. Então, o certo você tem que ensinar. Você pode ensinar. Então, você pode ensinar seu filho a brincar de lutinha, né? Irmão, brincar, se defender. Isso é ótimo. Agora, se for desnecessário, se for violência pela violência, aí é errado. Igual no GTA. Nossa, quando eu tinha, acho que uns 10, 15 anos atrás eu jogava, tinha o GTA 2, ainda era o primeiro no computador, os gráficos ruins. Eu não sei se mudou não, eu lembro que você tinha que pegar e sair roubando as coisas, entrar nos carros, sair roubando, e aí pegava o banco, eu pegava helicóptero, aí era roubo por roubo. E aí, né, o que acrescenta? O que você vai ganhar? Nada, é pecado por pecado. Uma coisa é que nada que existe é ruim, porque Deus só criou as coisas boas. Então, igual uma espada não é ruim, e não é boa, depende do jeito que você faz uso dela. Então, esses filmes, desenhos, né? Que uso está fazendo? Está fazendo para mostrar o bem, né? Para vencer, para derrotar o mal? E até bom, porque a criancinha, né, derrotando o mal, assim, aparente, ela vai saber que depois vai ter que derrotar um mal maior na vida dela, Satanás. O próprio São Miguel, com uma espada, a gente está vendo a Quaresma, né? Ele derrotando o demônio. Então, é bom a gente saber que tem que ter firmeza, luta. A vida nossa é uma luta, é uma guerra. Então, mas tem que ser direcionado para o lado bom, para o lado, você é bem, você está fazendo isso porque você está vencendo o mal, não porque você está querendo matar por matar ou lutar por lutar. Então, deve-se cortar o que for desnecessário. E eu acho que acabamos por hoje, até o 5º. Foi mais do que planejar, desculpa a demora. Aí, mês que vem, né, daqui 2 semanas, a gente continua. O 6º, 7º, 8º, 9º e 10º mandamento.